Oi, pessoal! Hoje eu vou estar ensinando para vocês essa peça feita com aproveitamento, reaproveitamento dos retalhos, pedacinhos pequenos, a forma que eu monto e organizo os meus retalhos, essa sugestão dessa forma de fechamento com o velcro e também a ideia desse cartucho, né? Que ele forma igual cartuchinho de papel, de craft, de mercado, né? E aqui a gente fazendo com tecido. Essa é uma peça pequena, ela pode ser usada para carregar um lanche, ela pode ser usada para embrulhar uma mercadoria, ou ser usada aí para guardar diversas coisas como uma necessaire multiuso. Então, é essa peça que a gente vai estar ensinando, né? Que eu vou estar ensinando para vocês hoje nesse vídeo. Espero que vocês gostem e já se inscreve no canal, curte, compartilha para fortalecer o trabalho aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e vamos à construção dessa peça, hein? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Eu sou a Lídia Vasti e vou começar aqui mostrando para vocês qual é a organização prévia, né, que eu faço dos meus retalhos para poder depois construir a peça, né? Que dessa vez eu vou fazer com vocês uma lancheira, né? Uma lunch bag, né? Como falam em alguns sites, assim, né? Mas é uma lancheira para pequenos itens, ou uma fruta, ou um sanduíche, né? E que também pode ser adaptada para fazer um tamanho bem maior, que dá até para levar uma marmita, ou um lanche aí com mais sustância, né? Mas essa ideia inicial, eu vou fazer uma peça pequena. Por ser uma peça pequena, os retalhos também não podem ser muito grandes. Pelo menos eu prefiro que daí, como na peça anterior que eu fiz aqui no site, alguns de vocês devem ter acompanhado, era uma grande bolsa, uma grande sacola, né, para ser de compras. Então ali eu fiz uns retalhos maiores para compor a peça, porque senão seriam muitos pequenininhos os retalhos e seria realmente assim, bem trabalhoso. Então, mas para uma peça menor, eu prefiro retalhos um pouco menores. Eu vou mostrar como que eu organizo. Primeiro, eu sempre vou mantendo os meus retalhos organizados em pacotinhos dentro das cores. Então, vocês vão ver aqui, ó, que nesse pacotinho eu tenho retalhos em tons de azul. Azul claro, azul escuro, pedacinhos de jeans bem azulados também. Algumas estampas que puxem mais, assim, que eu acho que o azul se destaca mais, como por exemplo essa aqui, ó, do Pequeno Príncipe, que tem o fundo bem azulado, né? Então, eu coloco todos no mesmo pacotinho. E eu tenho vários pacotinhos, dentro, assim, separado por tons, né? Esse aqui, no caso, eu separei nos tons de azul, né? Daí, depois, eu vou cortando, vou separando os tecidos e vou fazendo aquelas tiras. Nesse caso aqui, eu fiz de 5 centímetros. Às vezes, eu faço tiras de 3 centímetros, dependendo da composição que eu quero fazer. Mas nesse caso, eu vim pegando os tecidos, todos em tom de azul, né? Ou predominantemente azul. E daí eu cortei tudo em tirinhas né? O comprimento varia do tamanho do retalho, mas a altura aqui, a largurinha, todos de 5 centímetros. E como para essa peça, igual eu comentei, fazer assim fitas mais longas, eu acho que não vai compor da maneira que eu pensei, isso é gosto, né? Mas assim, tiras mais compridas, eu acho que para essa peça não vai ficar do jeito que eu tô imaginando. Eu preferi daí, depois de cortar elas assim em tiras de 5 centímetros, eu cortei também pedacinhos de 5 em 5. Então, ela ficou retalhinhos de 5 por 5, quadradinho assim, ó, bom? E daí eu coloco assim na mesa, eles organizados pelos seus pares, assim, né? Todos os da mesma cor junto, em montinhos, assim, porque daí na hora de eu ir costurando, eu vou fazendo como? Eu vou pegando alternado, pego um daqui, depois daqui, eu vou seguindo assim uma sequência para não se repetir. Quando chega ao final, eu volto a pegar o do início, daí alguns montinhos vão acabando, porque, por exemplo, esse aqui tem menos, esse aqui já tem bem mais, né? Então, eu vou, quando esse acaba, eu vou pro próximo, até terminar todos os montinhos, pra fita ficar, assim, bem diversificada, tá bom?
que vai formando aquela fita, como eu já mostrei pra vocês lá no vídeo anterior, mas eu vou mostrar aqui pra quem não viu o outro vídeo, né, da bolsa gigante, lá da sacola gigante. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês, porque essa é uma composição pra uma peça menorzinha, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês no decorrer aí no canal algumas opções, assim, de organização de composição com retalhos que eu uso, né? Existem muitas opções, é só você deixar a tua imaginação aí correr solta que vai surgindo. Mas às vezes a gente precisa, assim, de inspirações, né? Que é o que eu também muitas vezes faço. Me inspiro em outros trabalhos, vejo alguma imagem e falo, nossa, dá pra eu fazer assim. Daí eu acabo sempre dando a minha, como diz, o meu toque de personalidade nas composições, porque se inspirar não é copiar, né? Mas a gente se inspira, assim, nos outros, em outras imagens, em outras peças. Às vezes eu olho peças que nem são de costura. Por exemplo, eu vejo mosaicos feitos de cerâmica, né? Eu tenho conhecidos que trabalham com isso. Na feira eu vejo lá algumas composições, às vezes, de madeira, de crochê. E eu falo, nossa, se eu fizer assim com tecido, vai lembrar essa composição que eles fizeram, né? E assim que a gente vai construindo. A arte, ela vem dessa forma também, a gente se inspira na arte dos outros, né? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu inicio a tira, né? Só pra vocês que não conhecem, nunca fizeram esses trabalhos com retalhos compreenderem. E depois a gente já parte realmente pra montagem da lancheira. Então, vamos lá, a montagem da fita, né? Então, eu vou pegar aqui um retalho de uma estampa. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês aqui na visão. Aqui, acho que tem que ser mais pra baixo pra ficar melhor. Um retalho de uma estampa e o segundo de outra. Eu vou colocar direito com direito, bem juntinho aqui, e vou passar uma costura. Eles estão com direito. A costura vem no avesso, né? E passo uma costurinha aqui. Faz o retrocesso, tá? No início e no final. Aqui é uma costurinha de um pé de máquina. Se você achar melhor fazer com um pouquinho menos, mas daí vai, ó. Ficou aqui, que o meu pé de máquina, como a máquina industrial, ele é um pouquinho menor do que a doméstica, né? Mas daí você que vê, né? Porque é uma composição de retalho, não tem assim uma regra, né, muito padrão, né? Então, ficou assim, ó. Eu vou abrir, ele já vai começar, já vai ser a primeira parte da fita. Olha lá, já ficou essa composição. Daí eu venho seguindo, ó. Eu peguei da primeira, peguei da segunda, vou na terceira e faço a mesma coisa. Direito com direito, junto aqui, coloco o mais retinho possível, porque o ideal é que ele fique aqui certinho, né, ó, formando uma fita retinha. Por isso que a gente tenta cortar também os retalhinhos o mais parecido. Olha lá. E assim, vai montando a fita. Tá vendo que ele já diminuiu de tamanho aqui. De 5 centímetros, aqui do aproveitamento real, olha, no meio, essa aqui é a referência. Já vou medir aqui, ó, ele já caiu para 4 centímetros. Tá vendo? Então, daí depois, na junção na lateral, vocês vão ver que ele vai ficar um final mais ou menos de 4 por 4. É um espacinho pequeno, para uma peça pequena fica bem bonitinho. E assim eu vou seguindo, ó. Peguei da primeira, peguei da segunda, peguei da terceira, agora eu vou pegar do 4 montinho aqui. E assim eu vou fazendo até acabar todos os meus retalhos. Eu vou fazer essa etapa aqui e volto daí depois para mostrar a fita pronta para vocês, tá bom? Então, a fita ficou assim, com todos os retalhinhos que eu cortei, deixei preparado. Eu medi aqui a minha faixinha, que ficou num total de 4,5 metros, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, eu também não tenho certeza se vai faltar ou sobrar. Eu acho que vai ser o suficiente, eu acho que vai sobrar. É só pra vocês terem uma referência do tamanho que ficou a minha, pra vocês terem uma ideia depois de quanto fazer aqui na peça, tá bom? Então, como que a partir de agora, depois da fita feita, né, com os quadradinhos, como que a gente vai seguir? Eu tenho aqui o molde, mas vocês não precisam baixar molde, porque na verdade eu fiz por medidas, né? Mas eu gosto daí de passar essas medidas pro papel, no caso aqui eu tô usando papel craft, papel bobina, né?
para ficar mais fácil quando eu for usar em outras peças, não preciso ficar fazendo toda a medição de novo, eu só risco, né? Então fica bem mais prático. Mas eu vou passar para vocês aqui a medida. No total, essa peça aqui do início ao fim, né? O total aqui dessa altura aqui, tem 48 centímetros, tá? Dividido de que forma? Aqui, nessa parte, tem 20 para cá, e esse intervalo tem 8 centímetros, por isso que totaliza 48 aqui né, na altura total. Para dentro, ela tem aqui no fundo, que essa aqui vai ser a parte do fundo, 5 centímetros, então ficou uma distância de 8 centímetros por 5 centímetros aqui. E na largura total tem 24 centímetros, tá bom? Aqui, então, ficou 20, daí faz um intervalo de 8 e mais 20. E daí, nesse intervalo, você entra 5 e faz o recorte. Aqui na largura tem 24, e daí você faz novamente o mesmo processo do lado de cá. Tem 20 aqui, daí marca, vai dar um intervalo de 8 mais 20 até o final. Então, fica aqui o fundo, fica com esse intervalinho de 5 por 8 por 5. E aqui, essa parte do corpo, que é uma é frente, a outra é o fundo, vai ficar com 24 por 20 nos dois lados, tá bom? Então, depois a gente ele vai fazer, a gente vai montar, vai ficar dessa forma. Aqui vai formar o fundo, tá bom? Pra vocês conseguirem entender qual que é a ideia. Como que eu faço o procedimento agora? Nesse momento, eu só passei aqui o desenho, né, do formato, para vocês terem uma ideia do como vocês vão cortar o estruturador. No caso aqui, eu vou usar o estruturador, o TNT, tá bom? TNT 150. Se você quiser, você pode usar manta acrílica, se você tiver aqueles tecidos térmicos, que eu não me lembro o nome agora, depois se eu lembrar eu coloco aqui na tela para vocês. Pode fazer com térmico, se você quiser pode também estar revestindo o tecido, fixando aqui junto aquele Etaflon, que é térmico, né? Mas o Etaflon, no caso, como essa peça é pequenininha, é mais um cartuchinho para carregar alguma coisa sem necessidade de muita duração para consumir, eu acho o Etaflon ali um pouco grosso para poder depois fazer o rolinho do fechamento, que vocês vão ver. Então, se eu fosse fazer uma peça maior, daí com o Etaflon daria, porque o rolinho dá para fazer uma volta maior ali também pro fechamento. Nessa peça, eu acho que o Etaflon não vai funcionar. Mas também é uma questão de tentar, se você quiser né, levar alguma coisa térmica, né, assim, que precise de uma temperatura mais estável, né, dá pra fazer também. Só que daí eu acho que teria que fazer aqui um pouco mais comprido, pra conseguir fazer a voltinha ali sem problema. Então, eu cortei aqui um pedaço de TNT 150 que caiba com uma sobrinha esse molde aqui que eu cortei com essas medidas. Então, que sobre um pouquinho no começo, um pouquinho no final e sobra um pouquinho aqui nas laterais. É mais por segurança, mas que caiba assim. Eu não vou fazer as marcações ainda aqui, não, tá? Eu só vou usar ele como referência para eu cortar o meu estruturador, ou estruturador que vocês escolherem, né? Para cortar ali com um pouquinho só de sobra, mais por margem de segurança. Por enquanto, eu ainda reservo esse molde, porque não vai ser agora que eu vou riscar o molde na peça, tá bom? E começo nessa parte do estruturador aqui a fazer a construção com a fita. Então, é a mesma forma que eu já expliquei num outro vídeo, mas como eu falei, tem gente que às vezes assiste só um vídeo e é ruim, né? De deixar só no outro vídeo a explicação. Caso quem já assistiu e já entenda essa parte, eu vou deixar depois aí no vídeo para pular o vídeo caso queira, né? Mas é rapidinho. Então, vou sentar aqui na máquina para poder explicar para vocês. Como que eu vou funcionar? Eu venho com esse rolinho de tecido e a primeira, vou cortar aqui assim, para facilitar a minha movimentação. Eu pego, às vezes quando eu tô sozinha, né, fazendo, eu vou só desenrolando, eu não corto aqui. Mas vai ficar mais fácil. Eu vou cortar um pouquinho de sobra na largura, para eu poder movimentar melhor.
Então, com a fita aqui, a primeira tirinha, eu vou costurar ela aqui no iniciozinho, fazendo uma costura de segurança, e do lado de cá também fazendo uma costura de segurança. Vai ficar, ó, a parte do direito do tecido pra cima, e eu vou fixar as duas pontinhas. Então, agora é a hora de a gente começar a fazer essa fixação. Processo no início e no final. Eu venho ajeitando essas costuras de baixo toda para um lado só. Se você preferir abrir essas costurinhas aqui, né, para ficar abertinho, também é uma opção. Eu não sinto diferença. Então, eu vou puxando elas todas assim para o mesmo lado, só para não ficar embolado. Tá? Mas isso aí é preferência de vocês, né? Então, venho, vou ajeitando a costura de baixo toda pro lado de cá. Eu não puxo a fita, mas eu ajeito ela para ela ficar aqui, essas costuras no meio, ó, ficarem abertinhas, tá bom? Mas eu não fico esticando a tira, não. Eu só dou ali o caimento certo dela, mas também não estico para depois não ficar repuxando. Ó, costurei, ó, fixei aqui, ó, tá todas as voltinhas certinho ali. E agora eu vou fazer essa mesma costura de segurança, não é com o pé de máquina, tá? Essa costura de segurança na beiradinha mesmo. Ó, vamos ajeitando, deixando a tirinha, aqui dá uma subidinha, vamos ajeitando. Tem alguma que ficou menor um pouquinho. Vamos ajeitando, ó. Vem passando a mão e vem ajeitando pra ela ficar bem esticadinha. Eu não passei a minha tira no ferro depois que eu terminei. Se você passar no ferro, fica mais fácil. Ó, ficou aqui, certo? Então, tá fixada do lado de cá e fixada do lado de lá. Eu venho agora com a próxima faixinha. Eu vou cortar aqui aproximado também pra ficar mais fácil de eu movimentar, pra mostrar pra vocês na câmera. A partir dessa fase agora, dessa etapa aqui, eu já começo, sempre começo com a segunda, com a faixinha seguinte, do avesso, por cima, tá? Vou colocar o mais certo possível encaixando aqui. Porém, essa costura aqui, ó, tá direito com direito. Eu vou costurar pelo avesso dessa parte. Eu já faço com um pé de máquina, com pelo menos aqui 1 centímetro pra dentro. Por quê? Pra essa costura aqui, que eu vou fazer agora no avesso, sobreponha essa costura de segurança, que não fique aparecendo. E não tenha perigo de ficar nenhuma partezinha desse tecido sem costurar, pra não desfiar depois. Então, essa aqui na costura do avesso já é uma costurinha um pouquinho mais pra dentro, tá? Um pé de máquina é o suficiente, uma média aí de 1 centímetro. Então, começo lá. E já venho dando aquela ajeitada, não é esticar o tecido. A gente ajeita ele aqui pra seguir, ó. Eu jogo todas as dobrinhas pro mesmo lado aqui. A primeira ficou pra lá. Mas não tem problema. Mas dá pra você vir abrindo, se você preferir. Quando eu falo abrindo, é assim, ó. Aqui você joga essa costura, uma pra lá e uma pra cá. Você tem que vir vincando assim, pra ficar dividida. Mas eu vou pelo mais rápido, na verdade, nessa parte aqui. Ajeita. Alinha. Aqui, essa partezinha do jeans ficou um pouquinho pra baixo. Então, ela vai ficar uma beiradinha pra fora, senão eu vou entortar a fita. Um pouco sempre acaba entortando, sabe? Porque é um trabalho manual. Mas o que você consegue evitar, que é visível ali, você faz. Passei direto aqui, vou fazer um retrocesso aqui no começo. Se daí a bola ir cortando essas sobras, fica mais fácil de você visualizar aonde terminou o TNT. Então, olha aqui. Essa aqui, a segunda, ela encobriu a costura de segurança, tá bom? Por isso que a gente faz ela um pouquinho mais larga
e ela encobre. E agora a gente vai fazer a mesma parte da primeira etapa. Essa aqui, a gente ajeita ela no lugar e vamos fazer uma costurinha de segurança aqui. Primeiro dá aquela ajeitadinha, pra ter certeza que a tira não vai ficar se torcendo. Essa, lembrem, é a costurinha de segurança na beiradinha. Claro, o suficiente para segurar o tecido, mas não é uma costura assim de um pé de máquina, é pouquinha coisa que é. Suficiente para segurar a fita, né, essa fita aqui, no lugar. Ó, segurou no lugar, a gente segue com a próxima, a terceira faixinha. Vou cortar aqui aproximadamente o tamanho. E vamos repetir o processo. A gente vai colocar direito com direito. E essa aqui que a gente faz essa costura pelo avesso, a gente faz com um pé de máquina, aproximadamente 1 centímetro, para que essa costura feita no avesso se sobreponha à costura de segurança feita embaixo. E garanta que não vai ficar desfiando nenhum desses paninhos aqui, tá bom? Vamos lá. Retrocesso no início e no final. Ajeita aqui, ó, dá aquela ajeitadinha pra abrir. Eu jogo todas as costurinhas pro mesmo lado. E aqui é um pé de máquina, ou um pouquinho mais, é aproximadamente 1 centímetro. Depende de como que é o teu pezinho da tua máquina. E fazemos a mesma repetição, voltamos ela pro direito. Cobriu bem certinho a costura, tá bem? E vamos seguindo esse processo até o final dessa faixa aqui que a gente cortou. Vou fixar esse aqui, pra ficar mais fácil de eu explicar um outro detalhe do acabamento. Essa costurinha é costura de segurança na beiradinha. Muito bem, daí vai seguindo essa sobreposição, né? Avesso, costura com pé de máquina, vira, costura, pontinha de segurança, coloca outro. Vai seguindo essa etapa até terminar a faixa que você cortou, né? O pedaço de estruturador que você cortou. Quando termina tudo, eu venho fazendo um outro detalhe de acabamento e que também dá um reforço para que não haja risco de descosturar essas emendas e desfiar algum tecido, que às vezes a gente tem um tecido que desfia um pouco mais, né? Então, pra gente ter um reforço. Dá pra fazer aqui também uma costura decorativa, se a tua máquina tem algum ponto decorativo, você também pode usar. Eu vou usar o reto mesmo, apesar que essa máquina aqui, ela é uma máquina reta, mas ela tem uns pontos decorativos, tá bom? Mas eu vou fazer a costura reta sem nenhum detalhe diferenciado. Aonde que é essa costura? Aqui, sempre em cima, aonde houve o encontro das costuras. Então, eu venho aonde tá dobrado aqui, ó. Se você passar a mão, você sente. Foi onde você costurou e virou. Então, nessa costura aqui, eu venho fazendo um pespontinho aqui na beirada, em todos eles, tá? Então, eu venho aqui, começo, e como eu falei, se você preferir, dá pra fazer um ponto decorativo nesse detalhe aqui, que é um detalhe pra ficar assim um acabamento mais bonito, mas também é uma costura de reforço, para que não haja risco de desfiar o tecido, tá bom? Então, eu venho fazendo essa costurinha aqui, ó, e ele ajuda a assentar bem mais também a dobra do tecido. Então, eu vou fazer isso em todo o final dessa placa aqui, né, desse estruturador que eu escolhi, e depois eu venho mostrar pra vocês como que a gente faz o recorte da peça em si pra montagem da peça escolhida hoje com esse material.
Então, olha aqui pra vocês verem, fica bem bonitinho, né, esse tamanho. Aqui acabou que coincidiu de algumas cores ficarem próximas aqui. Eu vou tá pegando do outro lado da faixa pra não ficar tão próximo às mesmas estampas. Vou inverter o lado porque assim também reveza um pouco, tá bom? Mas é bonito mesmo assim, ó. Dá pra ficar os quadradinhos, tá bom? Acabou que eles ficaram mais ou menos, ó, 4 por 4, né? Aqui, quando costurei na faixa, ele diminuiu um pouco. E agora, com essa sobreposição e dobra, ele também, ó, acabou ficando quase um quadrado, né? Uma média de 4 por 4. Já venho mostrar pra vocês concluir essa etapa aqui também. Então, terminado a colocação de todas as faixas, ó, os 4,5 metros, sobrou uns pedacinhos ali, bem pouquinho. Deu bem, assim, pra fazer. Ó, fiz cobri toda a extensão do meu estruturador, tá? Daí, eu venho aqui, ó, eu fixei o molde atrás com alfinetes, pra ficar mais estável. E eu vim por trás, né, aqui pela parte de trás, por conta que como o TNT, né, é bem branquinho e é fácil de riscar nele, fica mais fácil até de riscar do que no tecido. Mas também nada impede de você fazer aqui por cima e riscar com giz branco ou uma canetinha fantasminha que você... Aqui pode até ser com esse risco externo, pode até ser com caneta normal, porque ele vai se esconder nas costuras depois, tá bom? Mas eu vim aqui por trás do estruturador, fixei o molde, risquei toda a volta, daí ficou dessa forma, vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz essa parte pra adiantar um pouquinho. Ele ficou aqui riscado, dá pra vocês verem, né? Todo o contorno. E agora eu vou fazer uma costura em cima dessa risca, tá? Vou fazer essa costura e vou recortar toda a volta desse risco, né? Pertinho aqui, mas sem cortar a costura que eu vou fazer, pro tecido ali com o estruturador ficar nesse molde, pra daí então a gente ir pra montagem. Eu vou adiantar essa etapa da costura e do recorte e já mostro pra vocês pra gente continuar com a montagem, né? A etapa da construção com os retalhos a gente já venceu e agora a gente vai daí pra montagem da peça de fato. Muito bem, ó, já fiz a costura toda a volta em cima da marcação e fiz o recorte. Então, a parte externa ficou assim. Já fiz também a marcação e o recorte no forro e recortei 2 pedacinhos de velcro. Eu cortei aproximadamente aqui, tá dando 8,5. Pode ser um pedaço entre 8 e 10 centímetros. Cortei aqui, né, o conjuntinho, macho e fêmea. Como que a gente vai prosseguir agora na montagem? A gente vai fazer a costura, a fixação desse velcro na parte externa, bem, na parte central dos 2 lados desse saquinho, tá bom? Então, você vem, marca aqui o meio deste lado. Deixa eu pegar uma tesoura, eu vou fazer um piquezinho aqui, pra ficar mais fácil. O meio deste lado e o meio pro lado de cá. Vamos imaginar que, né, aqui ele vai montar o pacotinho. Então, os 2 lados da boca do pacotinho. Vamos cortar aqui também. Gente, antes de prosseguir com essa montagem, eu quero aproveitar e pedir a contribuição de vocês aqui pro canal. Então, é bem simples, vocês já sabem bem como funciona aqui no YouTube, né? Eu peço que vocês deem um joinha aí, curtam o vídeo. Também se inscrevam no canal, porque eu tenho um número bem alto de visualizações, mas menos de 10%, menos de 5%, nem sei dizer, é bem pouco as pessoas que vêm, assistem, visitam sempre o site aqui, né, o meu canal aqui no site do YouTube, mas acabam não se inscrevendo, né? Então se inscreve, coloca lá receber todas as notificações. Normalmente, pelo menos uma vez na semana eu tô postando um vídeo, tá bom? Então se inscreve, curte e também se você conhecer alguém mais que possa se interessar por esse conteúdo, compartilha, tá bom?
Então, eu vou contar aí com a contribuição de vocês. Então, seguindo aqui, a gente fez essa marcação nos dois lados. Agora, a gente vai fazer a fixação desse velcro nessa posição de comprido, assim. Não é dessa forma aqui. É assim, de comprido. Estão vendo lá? Deixa eu ver se tá posicionando. De um lado, né, você vai colocar a fêmea ou o macho, eu não sei qual que é, como que chama, esse aqui é aquele mais fofinho. Tô colocando desse lado. E do outro lado, na mesma posição, ó, aqui é como se fosse a boca, a parte de cima da boca do saquinho, né? Você coloca o outro lado, esse aqui é o crespinho, aqui também de comprido. Deu pra entender? Depois vocês vão ver como que fecha. Então, vamos lá, vamos fazer essa fixação. Eu, às vezes, tenho um pouco de receio com velcro, não sei, a sensação que, por ele ser aqui, essa parte de baixo plástica, que parece que ele vai desfiar. Às vezes, antes de fazer a costura ao redor, eu passo um pouco de cola aqui, e depois que a cola seca, daí eu venho e faço a costura também, porque a cola evita ali de desfiar. E se a costura acabar desfiando, pelo menos ele fica fixado pela cola. Mas não sei, é uma insegurança minha. Agora eu vou fazer costura direta aqui pra vocês verem como que vai ficar a peça terminada. Sempre nessa parte de baixo, que é onde, essas laterais onde é cortado o velcro, eu faço costura de reforço. Bem por causa desse receio de desfiar. Contem pra mim se vocês já tiveram situações assim do velcro desfiar, se é só uma sensação de insegurança minha, assim. Por isso que muitas vezes eu prefiro usar zíper na maioria dos fechamentos das minhas peças, mas para essa aqui, realmente o velcro dá o efeito mais adequado. Mas em bolsinhas, em capa de cadernos, capa de notebook, eu prefiro, só uso velcro se for pedido da cliente mesmo e tal, mas eu prefiro usar o zíper, ou até mesmo o botão tic-tac, eu fico mais segura. Então, ficou dessa forma, como eu mostrei pra vocês, ó, os dois lados, a bolsa vai ficar assim, o pacotinho, um lado tá o velcro e o outro lado também o velcro, tá bom? E agora a gente vem com o fechamento. Primeiro a gente vai coloca direito com direito, o velcro já se encontrou aqui, mas não se deixe enganar por ele. Confira se tá bem alinhadinho. Eu vou até segurar com o alfinete aqui os cantinhos pra não ter risco. Olha lá, bem acertadinho, tá bom? Ajeita aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Tá. Ficou dessa forma. Antes de fechar o fundo, a gente começa pelas laterais. Retrocesso no início, retrocesso no final, nas laterais da bolsa, desse pacotinho. Faz uma costura com um pezinho de máquina, tá bom? Do outro lado aqui também. Retrocesso no início e um pezinho de máquina. Retrocesso no final também. Agora, gruda os velcros aqui. E aqui embaixo agora vamos fazer a costura que vai dar a profundidade desse pacotinho. Olha lá, junta bem certinho e faz uma costura de um pé de máquina também. Retrocesso no início e no final. Ó, um ladinho ficou um pouquinho mais compridinho, mas não tem problema, é uma diferencinha que às vezes dá, porque desse lado também vai dar uma diferencinha. Ajeita bem aqui, pra se encontrarem. Essa lateral fica bem abertinha, isso que é o principal. Por isso que eles dão uma diferença, mas é coisa de 1 milímetro, 2 milímetros que acontece. É natural quando a gente vai fazer a caixinha de leite.
Mas estica bem pra ficar bem aberta a costura. Senão daí fica... aparenta pelo lado de fora, depois fica dobrada a costura, dá pra ver. Com um pé de máquina aí. Ó, o suficiente pra pegar bem também a parte... Aqui eu vou fazer um pouquinho mais pra dentro essa costura. Achei que ficou muito madeiradinho, pra não ter perigo de desfiar. Ó, essa diferencinha, se você quiser, você pode cortar aqui, pra na hora de desvirar não ficar muito grosso, ó. Mas é coisinha bem pouquinho que deu aqui, tá bom? É normal na caixinha de leite sempre sobrar um pedacinho. Muito bem, ó, o pacotinho tá quase pronto. Ele é muito simples de montar, né? Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento no forro. Porém, no forro, a gente vai deixar aqui uma parte da lateral sem costurar, tá bom? Pra gente poder desvirar a peça. Então, junta aqui bonitinho. O forro é mais facinho, é bem fininho. Não tem o velcro aqui, né, pra tá grudando na hora da costura. E vamos pra lateral. E depois a montagem do fundo. Só que na lateral, deixa um espacinho bom aqui, tá? Porque senão fica mais dificinho de desvirar. Retrocesso no início. Retrocesso. Pula, vem pra parte de baixo. Vou deixar um espaço bem bom ali pra desvirar. E retrocesso no final. Ficou aqui essa abertura, tá bom? A peça não é muito grande, então não tem como deixar uma abertura muito grande também. Ficou uma abertura aqui, acho que deu 10 centímetros, 11 centímetros. Vamos lá aqui, retrocesso no início. Costura aqui de 1 centímetro. O forro pode ficar um pouquinho menor do que a peça externa, mas também não pode ser muita coisa. Vou tirar esse alfinete, senão depois eu esqueço e sempre furo a minha mão. Agora a gente acerta aqui o fundo para fazer a caixinha de leite. Se der uma diferencinha igual deu a parte de fora, é normal, né? E daí a gente corta aquela rebarbinha. Ah, deu uma diferencinha aqui. A gente já faz a limpeza ali. Aqui também vai dar um pouquinho. Ajeita, abre bem esse meinho aqui. Sobrou a rebarbinha, assim como a parte externa. A gente pode tirar, mas também, principalmente no forro que é fininho, faz menos diferença ainda. Mas eu vou costume de recortar, né, as rebarbas. Vamos tirar aqui. Vai ficar pela parte de dentro e é um tecido bem fininho, não vai ter problema. Ficou assim, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vestir essa peça. O que que a gente vai fazer agora? A gente desvira a parte principal aqui desse pacotinho, coloca o lado externo pra fora mesmo, coloca na posição correta, certo? Olha lá, ajeita os cantinhos da caixinha de leite. Ficou assim, olha que bonitinho, já tá uma gracinha, né? Olha que fofinhos esses retalhos. Aqui, ó, ficou o velcro de um lado, o velcro do outro. Muito bem. O lado externo pra fora. A gente vem com o forro assim, ó, com o lado externo, o lado avesso pra fora. E a gente vai vestir essa peça na posição certa que tá dentro do forro, com o forro virado pra fora. Então, é como se ficasse assim, ó, direito com direito. A gente vai costurar direito com direito, certo? Conseguiram acompanhar? Então, a gente virou a peça principal pra fora,
ela tá na posição certa. O forro a gente deixa com o lado direito para dentro, o lado avesso permanece para fora. E a gente vai vestir a parte principal dentro do corpinho aqui do forro com a parte externa para fora, ficando direito do tecido do forro com o direito da peça principal. E a gente vai arrumar essas laterais da costura aqui, elas têm que se encontrar. Deixa eu abrir aqui mais para dentro que fica mais fácil de ajeitar. Vamos encaixar ela ali, ó, os cantinhos, que já vai ficar mais fácil de encaixar essa costura ali também. Mas o principal, ó, ela encaixou melhor, agora já vai quase que ficar certa aqui a costura. Você vai ter que fazer o quê, ó? Encontrar, vai ajeitando, para que ela encontre aqui a costura lateral com a costura lateral. Tem que ir fixando aqui no alfinete para não sair do lugar. Olha lá, costura lateral com costura lateral. E a mesma coisa aqui do outro lado. Vai girando ali pra ficar certinho. Vamos encontrar aqui também. Costura lateral com costura lateral. Fixa no alfinete aqui também pra não dar chabu depois. E aqui as lateraisinhas, ó, você vai ajeitando, vai fazer o encontro aqui, dividindo agora, vai, né, espalhando aqui para ele encaixar, ele vai encaixar certinho. E bem na beiradinha, por isso tem que vir puxando o forro, para ele ficar aqui bem na beiradinha. Dessa forma aqui. Faz isso em toda a volta, olha lá, ficou certinho esse lado. E esse aqui, basicamente, agora já se encontrou, né? A gente vai alinhando. Muito bem. Se você tem a máquina de costura doméstica, que tem como fazer ou remover, né? Aquela bancadinha para fazer no braço, é mais fácil. Mas vamos fazer aqui também que dá certo. Só que daí eu vou fazendo por fora. Quando você tem o pezinho que você consegue entrar, mas é mais fácil, assim, né? Ou aqui por dentro, pra mim, às vezes, tem vezes que alguém acha que é mais fácil, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer por fora mesmo, sem ter o pezinho. Eu vou fazendo aqui por fora como se tivesse o pezinho. Então, vamos lá. Faz uma costura aqui com um pé de máquina, pra não ter perigo de desfiar esse encontro aqui. E vamos lá. Nesse caso que eu tô fazendo aqui, ó, tem que só tomar cuidado pra não costurar o outro lado junto. Se você tiver aí como colocar dentro, né, do braço da máquina, essa costura é bem facinho de fazer. Se não tem como, só tem que ter esse cuidado aqui, ó, pra não costurar junto. Mas é tranquilo. Vai dando toda a volta. Vou acelerar essa parte. Muito bem, retrocesso aqui no início e no final, ó, à medida que eu fui fazendo a volta, eu já fui tirando os alfinetes, certo? Agora, nós vamos desvirar. Aquela parte que você deixou aberta aqui, é onde a gente vai pegar a peça que tá lá dentro, vamos amassando ela, pra ficar mais fácil de passar aqui e não ficar forçando essa costura. Por mais que a gente fez o retrocesso, mas para não ficar laceando ali, ó. Assim a gente aperta, ó, ela sai tranquilamente. E agora a gente também desvira o forro pro lado direito. Vamos lá, coloca o avesso do forro todo pra dentro. A gente já vem aqui para não esquecer e já vai fazer o fechamento desse forro, da forma que você preferir, com cola, mão, na máquina, enfim, daí é ao gosto de cada um. Eu vou fazer aqui na máquina mesmo, porque se eu não faço já, eu esqueço de fazer depois, gente.
já aconteceu. E daí é bem chato, principalmente se você vai entregar a peça. Fiz aqui, a linha tá aparecendo, né? Porque eu não troquei de linha. Muito bem, vamos virar tudo pra dentro. Coloco o forro pra dentro, ó, ficou uns fiapinhos grudando aqui no velcro, já vai tirando. Tudo lá pra dentro do forro, na posição correta. Vamos ver se vai precisar empurrar esse forro todo pra dentro. Eu acho que ele, como eu falei, ele tá um pouquinho maior. Vou virar. Ó, se a gente tivesse feito o forro um pouquinho mais comprido, no meu caso eu acabei cortando do mesmo tamanho da peça. Mas se ele tivesse feito 1 centímetro mais comprido, daria pra deixar esse debrum aqui, ó. Ficaria bem bonitinho, ó. Como eu peguei um tecido azulzinho, né? Ficaria bem gracinha. Mas eu vou virar bem aqui na pontinha mesmo, porque senão vai ficar repuxado o forro lá dentro. Nessa parte aqui, é bom, se você preferir, ir no ferro, pra assentar bem. Eu vou direto aqui no alfinete. Vira tudo. Puxa bem o forro lá pra dentro. Pra deixar aqui bem na beiradinha mesmo. Vou fazendo esse contorno e já mostro pra vocês. Olha lá, ficou arrumadinho, ó, toda a voltinha na posição, tá bom? Ele ficou agora o forro bem certinho lá dentro, não ficou repuxado. Espero que vocês consigam ver. O fundo lá do forro assentou bem certinho no fundo da peça, tá bom? E agora eu vou fazer aquela costura aqui ao redor, rebatendo pra finalizar. Vou fazer por fora também, como eu disse que eu prefiro, da mesma forma que eu fiz pra costurar o forro. Então, essa costura é uma costura mais na beirada aqui, pra poder realmente segurar essa viradinha ali do tecido. E assim também dá um acabamento aqui, ó, na beiradinha do velcro, pra evitar aquele meu medo de desfiar o velcro. E à medida que eu vou costurando, eu já vou tirando os alfinetes, sempre cuidando pra não pegar essa beiradinha daqui, ó, da boca do outro lado do pacote. Olha lá. Deixa eu cortar a beiradinha aqui que ficou de um fiozinho. Olha que bonitinho que ficou esse pacote. Agora, vamos para o fechamento, como que a gente vai usar ele fechado. Então, você vai pegar aqui, ó, o tecido, você pode dobrar ele assim pra fazer aquela lateral. Aqui você pode passar bem a ferro, vou passar depois pra vocês verem. Pra marcar bem aqui a lateral, pra formar como se fosse aquele pacotinho, aquele cartucho de mercado, né? Então, dos dois lados a gente marca bem no ferro, que ele fica com essa dobra bem evidente, assim. Olha lá, levei, passei no ferro pra fazer as marcações, pra ele ficar ali com o formato do cartuchinho, certo? Essa medida, ela é suficiente, assim, pra colocar, igual eu falei, um produto pequeno ou um lanchinho pequenininho, vai ficar aqui dentro, dessa forma, mas é mais uma ideia pra vocês conseguirem construir os cartuchos do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, ficou assim, a gente vem, o fechamento é dessa forma, enrola e vai grudar o velcro ali. E ele vai ficar justinho assim. Quando é um cartucho grande, o que vai acontecer? Você pode ajustar a altura. Você vai fazer um cartucho grande e vai fazer um tamanho do velcro maior. Se o produto é grande, né, o alimento, o pote que vai ali dentro, você enrola só um pouquinho. Se vai ficar mais lá embaixo, você quer que o cartucho fique mais dobradinho, você vai enrolando até onde você quer ali para ajustar. Então, o velcro, a gente usa porque dá ajuste na peça, né? Aqui, ó, ele não tem necessidade de ir tão para baixo, porque daí não vai caber nada nesse tamanho.
Mas olha que bonitinho que fica esse cartuchinho. Olha que fofinho. Não é uma gracinha? Certo? Se você fizer para fazer com produto térmico, você tem que pensar bem qual é o produto para não ficar muito grosso. Porque para fazer uma peça desse tamanhinho, se ele é muito grosso, aqui com o TNT, ó, ele já ficou bem grossinho. Mas, ó, dá certinho a dobra, ó, ele fixa bem, tá vendo? Se fosse um pouquinho mais comprido o velcro, talvez desse uma braque até melhor. Igual eu falei, eu coloquei 11 centímetros. Acho que dava pra ser até uns 12 nessa peça, né? A primeira vez que eu tô construindo ela com esse fechamento também, ó, mas dá firmeza. Mas também, para caber mais coisa, a gente pode fazer uma peça maior e ele vai ter daí uma disposição maior do velcro. Mas é bem legal esse fechamento, né, gente? Funciona bem, gostei bastante, a ideia é bem boa. Esse cartucho dá para usar, como eu falei, para lancheira, dá para usar para porta-coisas, como diz ali, né? Uma necessaire multiuso, como também dá para usar como embalagem para entrega dos produtos, né? Porque você vai ter um reaproveitamento do teu material, né? E claro que quando a gente faz uma embalagem assim que requer mais trabalho, a gente também vai ter que agregar custo ali, o valor desse custo no valor final da peça. A gente, por mais que o material basicamente é reaproveitado, mas, por exemplo, o velcro não é, o tempo de trabalho também tem que ser considerado, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia do aproveitamento, né, da forma que eu faço com os retalhos, a ideia do fechamento, tá bom? E fica aí uma sugestão de uma peça para vocês se inspirarem em fazer muitas outras, né? Isso aqui é só como se fosse um croquis, mas você pode estar usando essa ideia do cartucho para várias outras peças aí que você possa vir a fazer. O fechamento do velcro também, né? Do velcro, do velcro também. E fica a ideia. Até o próximo vídeo, aquele beijo e tchau!